Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde, respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico, com o Dr. Pedro Pimenta. Bom, boa tarde a todos. Hoje resolvi fazer um programa sobre dislexia. É grande a confusão, que os pacientes fazem para analisar um caso de dislexia. E às vezes com muita dúvida perguntam o que é dislexia, o que a gente pode fazer. Meu menino não está aprendendo na escola, me falaram que é dislexia. Então é preciso a gente falar um pouco sobre isso, A dislexia é um transtorno de aprendizagem que envolve essencialmente a adaptação para leitura e escrita. Ele tem dificuldade para leitura e para escrita. O transtorno, ele tem origem neurobiológica e se caracteriza pela dificuldade em reconhecer, decodificar e soletrar palavras. Os primeiros sinais da dislexia podem ser percebidos ainda na fase pré-escolar. As crianças acometidas podem demorar para começar a falar ou demonstrar dificuldade para combinar sons de sílabas e identificá-los em palavras. Então a criança pode demorar para falar e às vezes não identifica bem os sons da sílaba, troca as sílabas, e a fonética fica diferente, Não é aquela palavra, a pessoa está lendo uma coisa, mas está falando outra. A estimativa mundial é de que cerca de 3,5% da população estudantil possua transtorno de aprendizagem com foco na leitura e na escrita. No Brasil, aproximadamente 2 milhões de pessoas possuem dislexia. Então não é pouco. Quer dizer, 3,5% da população mundial e aqui no Brasil cerca de 2 milhões de pessoas. Muita gente. Então dislexia não é uma patologia pouco comum. Às vezes é negligenciada, não é diagnosticada, você entendeu? Faltou ali uma orientação no devido tempo, porque, como eu falo sempre, medicina, tudo tem que ser precoce. O diagnóstico da dislexia precoce, você dá muita oportunidade ao paciente de desenvolver bem sem problemas. Pesquisadores acreditam que as causas da dislexia estão relacionadas a componentes hereditários e alterações genéticas. Ou seja, alguns genes sofrem modificações e determinam a pouca capacidade de leitura e de escrita. A pessoa tem dificuldade para escrever. Crianças que possuem familiares com dislexia podem ter mais chances de também apresentar o transtorno. Isso é muito importante. Então existe uma certa tendência familiar. Quando tem um caso na família, outros casos podem aparecer. A dislexia é um transtorno do neurodesenvolvimento, como eu falei, geneticamente modulado, com transtornos associados frequentes. Então, às vezes o disléxico, ele tem também alterações na aquisição e desenvolvimento da linguagem, Às vezes fala mais tardiamente, Isso aí causa problemas na produção da fala, troca de sílabas, etc. E transtorno também do déficit de atenção e hiperatividade. Geralmente você encontra no dislexo um pouco de hiperatividade e eles acabam se enquadrando também no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Existe um distúrbio neurológico caracterizado pela dificuldade de foco, inquietude, impulsividade, de forma semelhante ao que ocorre no transtorno de hiperatividade, do déficit de atenção. A forma que a dislexia se manifesta depende de alguns fatores. Quer dizer, tem aquele dislexo leve, tem o dislexo mais grave. A expressão de sintomas de transtorno de aprendizagem pode variar com a saúde da criança, sendo necessário estudos neurofisiológicos, oftalmológicos e otorrinolaringológicos para ver se não tem distúrbio nessa área. Às vezes a criança tem problema de visão, tem problema de audição, tudo isso tem que ser verificado para ver se aquilo está comprometendo a leitura e a escrita. Na dislexia, a visão, a audição e a cognição podem sofrer alterações e também prejudicar o aprendizado da pessoa afetada. De modo geral, os sintomas da dislexia podem ser, e aqui eu vou listar uma série de sintomas de acordo com a idade. Por exemplo, crianças até a fase de alfabetização,
né, ali aos 5, 6 anos. Uma lentidão ou hesitação mesmo para escolher as palavras e dar nome às letras e desenhos, né? Atraso do desenvolvimento da fala e da linguagem, dificuldade em atividades que envolvam palavras ou rimas e combinações de sons, como aprender música, por exemplo, inversão de palavras ou sílabas na hora de escrever, falta de interesse em livros porque tem dificuldade na leitura, desenvolvimento lento da atenção e coordenação motora. Crianças já adolescentes, durante a idade escolar, aí vem a dificuldade em automatizar a leitura e escrita. A leitura e também a escrita. Atraso na entrega de trabalhos de provas, não consegue entregar para o professor os deveres de casa no tempo certo. Confusão entre direita e esquerda, isso também ocorre. Problemas de coordenação motora que pode se manifestar em atividade de desenho, pintura ou na prática de esportes. Falta de atenção ou de motivação durante as aulas. Problemas para consultar o dicionário, que tem problema com a leitura, as apostilas, os mapas, entre outros materiais. Dificuldade em copiar as anotações do quadro. Vocabulário pobre, com frases curtas e pouco elaboradas, ou longas e vagas demais. Dificuldade em aprender outros idiomas, muita dificuldade. Inversão de números ou letras. Os adultos, a dislexia também se manifesta da seguinte forma: dificuldade em aprender trabalhos ou conduzir reuniões, muita dificuldade em coordenar as reuniões, demora na leitura de artigos e livros. Uma demora, vai ler um livro, demora semanas para terminar aquilo, os artigos, etc. Dificuldade na escrita, com possíveis erros ortográficos e trocas de letras. Problemas para anotar enquanto pensa ou acompanha uma reunião ou aula. Às vezes a pessoa está lendo o quadro, tem que estar anotando alguma coisa, tem dificuldade para fazer isso, anotar as coisas do quadro. O prejuízo emocional devido à dificuldade enfrentada com baixa autoestima, isolamento social, comportamento agressivo, ele fica diferente dos outros. O diagnóstico da dislexia é feito a partir de uma avaliação multidisciplinar, que envolve o neuropsicólogo, o psicopedagogo e o fonoaudiólogo. O primeiro, o paciente e seus responsáveis, passa por um acolhimento, em que são relatados sintomas, comportamento, dificuldades, histórico de vida do paciente e da família. Assim, é possível descartar a presença de outros possíveis transtornos. Caso a suspeita de dislexia seja sustentada, são feitos testes de audição, de visão, desempenho cognitivo e fluência verbal. Com base nos resultados, a equipe confirmará ou não o diagnóstico. A dislexia não tem cura e nem remédio. Pode ser preciso tratar possíveis comorbidades que acompanham a criança com dislexia, como o TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo. É importante identificar e sinalizar sinais de alerta nas crianças com dislexia e afastar suas comorbidades, para que elas possam receber as estratégias pedagógicas adequadas com direção ao sucesso escolar. Em paralelo, a dislexia é manejada com acompanhamento de psicopedagogo, que é aquele psicólogo com formação escolar, e o fonoaudiólogo. Os profissionais ajudarão a criança no processo de leitura e escrita por meio de jogos e exercícios que trabalham a estimulação, memorização e associação. Trata-se de técnicas que permitem ao cérebro decodificar de maneira diferente os símbolos gráficos na hora de ler e escrever. A escola também deve ser envolvida no processo de tratamento da criança e adolescente, facilitando o aprendizado. Mais tempo para realizar as provas, assim como ambientes exclusivos e individualizados, podem melhorar o desempenho acadêmico. A dislexia pode afetar precocemente a saúde mental das pessoas acometidas, levando ao agravamento dos sintomas e maior dificuldade de adaptação. Os prejuízos emocionais mais comuns envolvem baixa autoestima, desregulação emocional, agitação psicomotora, transtorno do sono, a própria TDAH, e outros transtornos psiquiátricos. Precisamos do diagnóstico precoce para a identificação e intervenção adaptada e personalizada para cada criança com dislexia. Então, dislexia tem tratamento, não tem remédio, mas curar definitivamente não cura, mas a pessoa pode se adaptar bem com esse tipo de abordagem escolar, familiar e multiprofissional, ela pode conviver bem com o problema. Então, sobre dislexia, era isso que eu tinha para o programa de hoje. Uma boa tarde e até a próxima quarta-feira.
Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta.